Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amada irmã, amada irmã, é com grande alegria que estou aqui postando o último vídeo em que gravo para este canal no ano de 2021. Já desejo para você um feliz 2022 e quero bem dizer ao Senhor pela quantidade de 659 inscritos no canal. Que no momento em que gravo este vídeo é esse o número de pessoas que se inscreveram. O meu canal é recente, tem apenas 6 meses, mas para mim esse número já deixa o meu coração extremamente cheio de alegria. Você que não é inscrito, corre, se inscreve, assim você me ajuda. Comente, curta também, fique à vontade. Nós estamos aqui para juntos crescermos no conhecimento da palavra. Mas este vídeo é para que eu possa junto com você estudar e meditar o Evangelho da Epifania do Senhor, desse primeiro domingo do ano, segundo dia de janeiro de 2022, tá bom? Já quero adiantar que domingo, 6 da tarde, vem novidade aqui no canal, hein? Ativa as notificações que você vai ficar por dentro de tudo. Vamos ler juntos o Evangelho que se encontra lá em Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar saber, ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Amada irmã, para mim, esse é um dos evangelhos mais interessantes e mais profundos do evangelista Mateus. Eu vou te ajudar a entender o porquê, então vem comigo. A primeira coisa que vai aparecer é o seguinte: no versículo número 1, vai dizer que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Em primeiro lugar, não fala que eles eram reis. Isso é uma tradição da igreja depois. Eles eram magos do Oriente e vieram a Jerusalém. Jerusalém era a cidade centro daquilo que os judeus vivenciavam, era o centro da sua fé. Lá existia o Templo de Jerusalém, local por excelência em que eles adoravam, em que eles iam em peregrinação pelo menos uma vez ao ano, na Páscoa. Eles eram magos do Oriente. Por serem magos, alguns vão levantar a ideia de que eles eram estudiosos. Outros, o que faz muito sentido, é que eles deveriam ser feiticeiros, pessoas que acreditam na astrologia, E sendo do Oriente, o Oriente, biblicamente falando, eu já expliquei isso lá na primeira leitura desta solenidade da Epifania do Senhor também, eles provavelmente estavam indo no caminho errado, porque o Oriente era o local contrário à vontade de Deus. Pelo menos é assim que o Antigo Testamento nos mostra. Então eles vão até Jerusalém. Por quê? Porque lá existia o palácio do Herodes. Então o que acontece? Se vê um rei, o local normal onde eu vou procurar é no palácio, Então eles perguntam: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. É interessante que os magos não leram a Bíblia, Na verdade nem existia Bíblia, Mas eles não leram as escrituras, no caso. Eles provavelmente não eram pessoas que adoravam a Deus, que conheciam a Deus, que amavam a Deus. Mas é interessante que eles seguiram um objeto da natureza, uma estrela, Isso traz uma conotação teológica para nós de que a natureza aponta para a grandeza do Criador. A natureza, a beleza que a própria natureza tem, aponta para uma realidade transcendente, que é o próprio Deus, aquele que cria todas as coisas. E aí,
Continua-se, né? Ao saber disso, Herodes fica perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Por que essa perturbação de Herodes? Herodes tinha medo, né, de que outra pessoa aclamasse-se ali rei. Porque, na verdade, ele queria ser o detentor de todo o poder. Nós vemos aqui um grande egocentrismo, uma egolatria na pessoa de Herodes. E aí, no versículo 4, ele reúne os sumos sacerdotes e os mestres da lei e pergunta onde o Messias vai nascer. E aí eles citam no versículo 5 e 6 um texto lá do Antigo Testamento de Miqueias. É interessante a gente poder pontuar algo aqui muito massa. Os magos não liam as escrituras. Seguiram a estrela, seguiram a luz. Mas os sumos sacerdotes e os mestres da lei, que eram autênticos intérpretes da lei, pelo menos era assim que um judeu pensava, eles tinham as escrituras à mão, eles sabiam onde é que provavelmente o Messias ia nascer, mas eles não saíram do canto. E aí? Problemático isso, né? A gente começa a refletir aqui que não basta saber, nós temos que ir além. Não basta ter uma certa orientação na mente da onde o Messias vai nascer, mas é preciso irmos. Eles aqui sabiam, mas cruzaram os braços. E os magos, que viram a conotação da natureza, eles observaram mais os sinais dos tempos e eles assim partiram. E aí a gente traz aqui uma grande reflexão já nesse primeiro momento de nós que muitas das vezes vivemos dentro da igreja, que bom que estamos na igreja, mas nós não estamos indo. Nós estamos com o nosso coração fechado, nós permitimos com que a frieza entre em nosso coração e nós não partimos em busca do Salvador, nós não partimos em busca do Cristo que se encontra na Eucaristia, que se encontra na vida do irmão, que se encontra em tantas realidades, né? E aí, no versículo 7, Herodes chama os magos em segredo e procura saber, justamente porque Herodes queria matar o menino Jesus. A gente já sabe dessa história. Mas continuando, no versículo 9 diz que depois que eles ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que eles tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. É interessante que quem manda na estrela é o menino Jesus. Ou seja, aqui tem uma conotação de que Jesus, ele comanda as forças da natureza, ele é Deus, ele é o Senhor da natureza, não é? Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí depois, no versículo 10, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Essa alegria que os magos sentiram é uma conotação da alegria que todo o povo de Deus ia ter, né? Essa grande dinâmica. E aí, quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante deles e o adoraram. Então, é interessante você parar para refletir, por exemplo, que eles foram os primeiros a adorar Jesus, segundo o relato de Mateus. E aí a gente começa a entender que foram pessoas pagãs que começaram a adorar Jesus. Pessoas que estavam afastadas. Estes magos, na verdade, simbolizam toda a história humana que caminha para o Cristo. Tanto aqueles que viveram antes de Jesus, como nós, que já vivemos nesse mundo depois da sua encarnação. Toda a humanidade caminha para Jesus. A ciência encaminha para o Cristo. Tudo caminha. Todos nós temos uma sede de Deus. Aqueles magos também tinham uma sede de Deus. Toda a humanidade tem sede de Deus. Essa é a grande reflexão que nós precisamos fazer dentro dessa festa da Epifania. Todo mundo tem sede de Deus. Ele veio para todos. Inclusive para magos, que são astrólogos. Inclusive para pessoas que muitas vezes não praticam a religião. Jesus veio também para procurar estes. Já é bíblico, né? Jesus veio especialmente para os doentes e não para os sadios. Depois, segundo o relato do Evangelho ainda de Mateus, vai nos dizer o seguinte: que eles abriram seus cofres e lhes ofereceram ouro, incenso e mirra. O ouro, segundo a patrística vai nos dizer, simboliza a realeza. Jesus é rei. O incenso é uma conotação sacerdotal, né? O Cristo que é sacerdote. E depois a mirra era justamente algo que era utilizado quando o corpo morria, né? Então já tem uma conotação da entrega total de Jesus na cruz. E aí, em sonho, eles foram avisados para não voltarem a Herodes. Eles retornaram para a sua terra, mas seguiram outro caminho. Claro, você vai dizer assim, eles seguiram outro caminho para não passar no templo do rei Herodes. Tudo bem. Porém, todavia, entretanto, é importante a gente trazer uma coisa na nossa cabeça. Eles seguiram outro caminho após encontrarem com Cristo. Quando nós nos encontramos com a verdadeira estrela, a gente não volta pelo mesmo caminho. Quando nós temos o encontro autêntico com Cristo, o nosso caminho é alterado. Esse é o grande convite que a liturgia nos faz. Esse é o grande convite que a igreja nos leva a refletir.
Até mesmo considerando que nós estamos no segundo dia do ano. Vamos começar a ter um encontro verdadeiro com Cristo e assim mudar o caminho? Muitas pessoas passam o ano, eu desejo que 2022 seja um ano muito melhor. Eu desejo que eu ande em novos caminhos. Um caminho proposto por aquilo que Deus quer. Porque se nós andarmos por outros caminhos, é claro que o destino final vai ser diferente. Aqueles magos, com toda e plena certeza, não foram mais os mesmos ao encontrarem o menino Jesus. E nós? Será que nós estamos sendo como o rei Herodes, que procuramos Jesus apenas para poder acabar com ele e alimentarmos o nosso ego? Será que nós somos como os escribas e mestres da lei, que olhamos a Sagrada Escritura para poder saber versículos decorados, mas não tomamos a atitude de ação de ir até o encontro de Cristo? Ou será que nós somos como os magos, cheios de pecados, cheios de falhas, mas que queremos ir ao encontro do Mestre para se mudar de caminho? Essa é a reflexão que eu deixo para você. E por fim, juntando aquilo que foi falado lá na primeira leitura, nos vídeos que já foram ao ar aqui no canal, preste bem atenção numa realidade. Nós, amados irmãos e irmãs, somos convidados, então, olhando para outras pessoas que estão afastadas da igreja, a compreender que eles também têm sede de Deus. Sabe aquela pessoa que não vai para a missa, que não lê a Bíblia, que não tem religião? Essa pessoa, mesmo que ela não saiba, ela tem sede de Deus. Nós não podemos fazer com que as pessoas se afastem, mas precisamos levar Deus até essas pessoas pelo nosso testemunho de vida, pela alegria do Evangelho que brota da nossa humanidade. Reflita um pouco sobre isso. Não afastemos o outro de Deus, mas compreendemos que toda a humanidade tem sede dele. Que Deus te abençoe. Um santo e abençoado domingo. Um santo e abençoado 2022. E saiba que, neste domingo, 6 horas da tarde aqui no canal, vai ao ar um vídeo com uma grande novidade deste ano 2022. Não perca, hein? Que Deus te abençoe e até mais. Um abraço.